Bom dia, então, mais uma vez a todos aí. Eu sou o professor Paulo Vieira. Nós vamos iniciar mais uma aula da disciplina URB 121, Sistemas Urbanos. Nessa aula aqui a gente vai tratar sobre um outro sistema do saneamento, que é o sistema de abastecimento de água. Essa semana nós vamos trabalhar com duas aulas síncronas, como eu informei lá no Moodle. Então, hoje e amanhã, hoje eu vou tratar aqui com vocês do sistema de abastecimento de água e amanhã do sistema de esgotamento sanitário. Também aula síncrona, né? A gente vai fazer a aula ao vivo aqui. Lembrando que essas aulas são gravadas e disponibilizadas aí, principalmente para quem não conseguiu assistir, né, naquele momento da aula ali ao vivo, e aí pode depois assistir, aí no prazo de uma semana, encaminhar para a gente aí, para testar a frequência, um resumo da aula. Tá? Então, agora a aula fica disponível lá o tempo todo, durante o curso todo, né? E para tirar dúvida, né? Para vocês verificar um ponto que a gente levantou especificamente e tal, né? Mas para poder testar a frequência, fica lá o prazo aí de uma semana para encaminhar, então, o resumo, tá? Então, essa semana nós vamos realizar essas duas aulas síncronas, para completar, então, o subsistema de saneamento dentro dos sistemas urbanos, né? Então, o saneamento, ele é um dos pilares do urbanismo, são serviços essenciais, mais do que básico, né? Então, nós vamos ver alguns serviços que são, né, prestados na sociedade, na cidade, né? Dentre eles, a gente tem os serviços essenciais, onde a população não vive sem, por exemplo, o abastecimento de água, que é o tema aqui hoje, né? Mas, então, aí, só para a gente combinar um pouco aqui da questão da programação, e aí na semana que vem, vocês vão ter duas aulas assíncronas, então eu estou invertendo a ordem, né, da aula que seria terça-feira da semana que vem síncrona, então estou puxando ela para essa semana, e na semana que vem as aulas assíncrona desses dois temas, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essas aulas já estão até disponíveis lá no Moodle. Quem não tiver condições de ver ela agora, de assistir agora, deixa para assistir na semana que vem, não tem problema não, tá? Mas já estão disponíveis lá, o material, inclusive, né, que é o material que a gente usa na aula, né, que disponibiliza naquele formato PDF, desses slides, que nos ajuda aí a guiar, né, o conteúdo da aula. Eu volto, né, a falar com vocês aqui. E esse material serve como um guia, um orientador mesmo para estudo, né? Porque para a gente, de fato, estudar mesmo sobre o tema, né, a gente tem que pegar lá o livro, pegar lá o texto específico aí, sobre aquele assunto, pode ser um manual, pode ser um relatório, pode ser um artigo, né? Aquilo que a gente listou lá como material utilizado para montar a aula. Então, né, vocês têm que ir naquele material para poder estudar, para poder ler, precisa de leitura. Então, o PowerPoint, nesse formato PDF que a gente disponibiliza, ele nada mais é do que um guia para orientar vocês aí em termos do conteúdo, né? Na minha época, não é tão distante assim, né? No início dos anos 2000, né? De 2001 até 2005, né, que eu fiz a minha graduação, e naquela época era no quadro ainda, né? Praticamente nenhum professor apresentava aula em PowerPoint, então a gente tinha que anotar, perdia-se muito tempo, né, com a aula no quadro. Eu gosto muito de dar aula em quadro, né, quando eu estou em sala, eu gosto muito de dar as minhas aulas em quadro e tal, mas assim, acaba que a gente perde um tempo quando começa, né, a usar só o quadro, né, para poder passar esse conteúdo da aula, sabe? E aí o PowerPoint ajuda muito nesse sentido, né? Mas naquela época a gente tinha que anotar tudo e tal, e não tinha essa facilitação que é o PowerPoint, né?
que o professor disponibiliza, que está tudo indicado ali, né, aquele conteúdo que ele iria passar no quadro. Mas, de toda forma, é importante a gente fazer as nossas anotações, por mais que o PowerPoint vai guiar ali, né, o conteúdo a ser estudado, precisa de você, né, tá aí do outro lado anotando, né? Tem que ter um caderninho, né? Assim, tem uma facilidade, né, usando o computador, de uma certa forma, né? Então, por isso que eu sugiro sempre, né, para essas aulas, tentar usar o computador, porque ao mesmo tempo você pode ir anotando ali, né? Um arquivo do Word, um arquivo do bloco de notas. Não deixe de anotar suas observações, seus destaques, não da aula, né? Não fica só com o PowerPoint que o professor vai dar, e depois, eu leio lá a matéria no livro, no material que ele passou para nós, etc. Não fica só nesse conteúdo, não, tá? Dessa forma de desenvolver a aula, não. Tenta escrever sempre, né? E aí, no caso aqui, digitar, né? Tenta sempre, né, trazer essas observações suas aí sobre o assunto. Né? Só para poder orientar um pouco nessa questão de estudo também, tem um material que eu queria indicar a vocês nessa leitura sobre essa compreensão geral, né, desses elementos do saneamento. Então, semana passada a gente tratou sobre a drenagem pluvial, né, e nas 2 semanas, né, passadas. E agora nós vamos tratar do sistema de abastecimento de água potável e do sistema de esgotamento sanitário. Então, a gente fecha, assim, as 3 águas urbanas dentro do saneamento básico. Falta um componente, né, para completar todo o saneamento básico, que é a gestão dos resíduos sólidos. Ela a gente vai tratar num outro momento, né? Aqui na disciplina a gente enfatiza esses três componentes do saneamento: drenagem pluvial das águas urbanas, sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário. E aí, para compreender um pouco, né, melhor esses sistemas, além desse material que a gente está passando aqui da aula e tal, eu listei lá uma daquelas referências, né? Então, as referências podem buscar tanto no plano de ensino da disciplina, que está lá, aquele primeiro documento do Moodle, né? Então, lá no final do plano de ensino tem as referências, e aí a gente, para esse ensino remoto, nós tivemos, então, que indicar todas só referências que tivessem aí acesso pela internet. Antes a gente, né, o acesso era aquilo que estava lá na biblioteca, né, nem sempre no formato digital, mas agora tudo está no formato digital. Então, aqueles materiais lá, né, todos são muito bem-vindos aí para o estudo, tá? Aqueles que nós listamos lá. E também no final da aula, de cada aula que a gente apresenta aqui, deixa eu abrir aqui o arquivo aqui, ó. Então, por exemplo, nesse arquivo aqui da aula de hoje, que vai me guiar aqui nesse desenvolvimento da aula de hoje, mano, tem lá as referências, tá vendo? Para vocês utilizarem aí, né, nessa aula. Então, aqui, olha, o link, né, para poder acessar Lembrando que tem que estar logado no sistema de biblioteca, né, do Sysbin, né? Senão a gente não consegue acessar por esse link aqui, não. Mas, assim, eu queria indicar também um outro material, além desses aqui, né, que tem disponível na biblioteca nossa, e esse aqui reúne todo, assim, com uma linguagem muito boa também, todos esses 3 elementos que a gente está tratando do saneamento, drenagem, água, esgoto, de uma forma bem interessante, prática, esse manual da FUNASA aqui, ó, tá vendo que eu estou grifando aqui? Ele está disponível também, ele está disponível lá no plano de ensino nosso, ele tem lá o link para acessar ele, direto na página da FUNASA, Fundação Nacional de Saneamento, que ela, né, que produziu esse guia.
mas tem ele disponível também nessa pasta da biblioteca digital nossa, né, lá do Google Drive, e ela está disponível dentro dessa pasta 6 lá do sistema de saneamento, está lá o manual de saneamento, então vocês podem baixar ele ali, né? E nessa pasta tem um monte de outros materiais também, quer ver? Só para quem não acessou ela ainda, vale a pena a gente fazer esse registro aqui. Alguém já acessou? Já baixou os materiais ali? Ou alguém não conseguiu acesso dessa pasta? É uma extensão nossa do Moodle, né? O Moodle, o Moodle tem uma limitação de espaço, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Como ele tem essa limitação de espaço, e a intenção é a gente montar uma biblioteca com os alunos de forma contínua, desde a primeira turma, né, até então a gente compartilha com os alunos essa pasta. Então, olha só, nós temos essa pasta aqui, os sistemas urbanos, e aí dentro nós temos, né, como eu coloquei para vocês um dia aí, exemplos das cartilhas que vocês estão desenvolvendo para o trabalho final, né, e cada item aqui do conteúdo da disciplina. Então, falando especificamente do saneamento, sistema de saneamento. Então, estão listadas aqui algumas referências, né, alguns materiais para vocês estudarem, né, e desses materiais que a gente utiliza para montar a aula e tal, né. Então, olha só, eu sugiro vocês darem uma lida para reforçar o conhecimento, né, para ajudar no conhecimento aí da questão, esse guia aqui, ó, esse guia da FUNASA, esse manual de saneamento da FUNASA, que eu acho que ele é bem completo, e faz uma relação legal de um sistema com o outro, tá bom? Então fica aí essa dica de estudo. Vamos voltar aqui. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento do trabalho final, ou mesmo dos trabalhinhos que eu passei ali, né, dos fóruns e da atividade individual, do conteúdo passado da drenagem pluvial, mas no final aqui da aula vocês podem me apresentar, tá? Para quebrar um pouco esse gelo, essa vergonha aí, a gente deixa para o final da aula. Mas se alguém já quiser apresentar, porque eu gosto sempre de começar as minhas aulas, antes mesmo de abordar o conteúdo conceitual da aula, de conversar um pouco, né, com vocês, para saber da tarefa passada, né, para poder avaliar como que está o desenvolvimento dela e tal, né, e aí a gente consegue conduzir melhor. Mas, como segunda-feira, né, 8 horas da manhã, todo mundo aí com uma certa preguiça, a gente dá um certo desconto, né, quem sabe, mas o caminhar do dia, vocês vão lembrando aí, vão, né, depois criando coragem aí para poder abordar aqui. Mas se alguém já quiser abordar, senão nós vamos começar então o conteúdo da aula de hoje, que é o abastecimento de água potável. Esse importante sistema aí urbano, que vocês vão trabalhar diretamente na engenharia urbana. Vocês estão vendo o slide aí? Que agora eu não estou enxergando vocês mais. Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Ó, só para lembrar, né? Como eu disse, eu disponibilizei lá no Moodle para vocês, já as aulas, os vídeos, né? Um detalhamento de boa parte desse conteúdo que eu vou apresentar aqui hoje. Hoje nós vamos dar uns destaques aqui, uns pontos mais principais, vamos dizer assim, que eu chamo aqui de questões-chave, tá? Dos componentes, estimativas de custo, de implantação, né? E panorama dos serviços, tá? Então, esses 3 elementos. Os componentes, tá? O detalhamento dos componentes aqui do sistema de abastecimento de água.
E o detalhamento da estimativa de custos de implantação, né, que é aquela estimativa de valores que nós vamos ter que investir ali para poder implantar um sistema de abastecimento de água, eles estão bem detalhados nos vídeos que eu já passei para vocês lá, tá? Mas eu vou lembrar alguns pontos aqui deles importantes e vamos chegar lá no panorama do serviço, que esse que é o elemento que eu quero abordar com um pouquinho mais de detalhe com vocês aqui hoje, né? Então, vamos ler um destaque importante para a gente ter na disciplina de sistemas urbanos é o seguinte, não simplesmente conhecer uma infraestrutura ou uma engenharia, mas também pensar, né, na questão da operação daquela infraestrutura, ou seja, do serviço que aquela infraestrutura, aí a gente falando aqui do abastecimento de água, né, vai então nos servir, né? Então, a infraestrutura do abastecimento de água, as tubulações, né, a estação de tratamento de água, todos esses elementos, eles vão ser implantados, né, projetados inicialmente, né, depois construídos, e aí segue para a operação, no sentido de ofertar um serviço. Então, lembrar, né, de ter uma infraestrutura e ter um serviço. A engenharia urbana ela tem que incorporar, além da engenharia da coisa, né, o serviço, pensar na oferta do serviço, né? Essa é uma linha de atuação muito forte da engenharia urbana, que é, então, trabalhar a oferta do serviço. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui desse sistema de abastecimento de água, mas eu queria lembrar, né, uma questão aqui, ó, nós vamos ter uma disciplina lá no 8º período, a gente está no 7º, o 8º período, não sei se é o 8º ou 7º, porque a gente mudou a matriz recentemente, agora me deu um branco, mas a gente tem no 7º ou no 8º, essa disciplina específica aqui, ó, eu acho que é 7º mesmo, 8º. Porque a primeira turma vai formar, já forma uma primeira turma no meio do ano que vem, né? É a turma que entrou em 2018. Então, ela fez 2018 dois semestres, 19 mais 2. O ano passado ela fez um quinto, acho que ela está no 6º período. Então, é no 7º período que a gente tem essa disciplina. Sistema de abastecimento de água. Então, nessa disciplina, né, a gente vai ter ali toda a preocupação em trabalhar os dimensionamentos, cálculos, conhecer os detalhes dessa engenharia para montar, então, um sistema de abastecimento de água. E aí ver, né, os elementos aí mais importantes da gestão, da operação deles, tá? Então, essa disciplina aqui, ela tem como objetivo aí habilitar vocês a projetar, né, o sistema de abastecimento de água. As redes aí de distribuição, adutoras e peças essenciais. Então, lá na frente, vocês vão ter essa disciplina especificamente. E aí, então, a gente abordando um pouco sobre essa necessidade, né? Então, os usos da água, né, no espaço urbano, aí, a gente tem diversos, né, para higienização pessoal, para preparação de alimentos, né, higienização, inclusive, humana e dos nossos animais domésticos. A gente tem uma demanda da água no espaço urbano que vai além das nossas residências, né? Que seria, então, para a gente utilizar nas residências para higienização e o consumo humano e animal, mas também, né, no espaço urbano, por exemplo, para ajudar a limpeza de vias, para poder usar nas fábricas e nas indústrias que a gente tem na área urbana, né, para produzir, né, diversos alimentos, né, como bebidas, para ajudar, inclusive, no combate, né, controle, prevenção também de incêndios, né, então, no caso dos hidrantes. Então, assim, nós temos uma diversidade de usos da água no espaço urbano. Mas quando a gente vai falar da água de abastecimento ou água potável, é uma água que foi preparada para o consumo humano. Então, esse é o primeiro destaque, tá? A indústria pode usar essa água,
né? A gente pode, inclusive, usar essa água para ajudar, por exemplo, em limpezas de vias. Limpezas de vias e de áreas públicas é um serviço da gestão urbana, a gente que está ali junto com o serviço quando a gente fala serviço de limpeza e coleta de resíduos, sabe? Geralmente está junto ali, ou no mesmo departamento, ou na mesma área, né, de oferta de serviço dentro da prefeitura, sabe? Então a gente usa a água também. Agora, né, isso é ser discutido. Precisa de ser uma água potável, né, uma água que foi preparada para o consumo humano, para essa atividade, né? Então isso é bom a gente sempre discutir, porque nós vamos ver, né, que em função de alguns dados aí, dessas dificuldades que a gente tem cada vez mais de oferecer. Então a gente vai, esse é outra palavrinha, eu acho que muito importante aqui. A gente oferece o serviço, né, no caso em questão, o serviço público, né? Então, para oferecer esse serviço de abastecimento de água, nós precisamos aí ter o elemento básico, que é a água. Então, cada vez está mais difícil ter uma água em quantidade e em qualidade que seja aí apta para o consumo humano, isso falando após tratamento dessa água, porque a gente de maneira alguma pode pegar essa água lá na biquinha onde a gente acha que é a água mais limpa do mundo e distribuir para a população, porque isso não é um serviço de abastecimento de água, né? O serviço de abastecimento de água, a água tem que passar pelo menos pela desinfecção, mas que a água seja limpinha do poço, da biquinha, onde que não tem um grãozinho de nada nela visível, mas pode ser que ali bactéria e vírus a gente não enxerga, né? E esses são os promotores aí de doenças, né? Que pode vir de outros animais, inclusive, né? Não somente do homem ali, né? Despejando esgoto, resíduo, ou mesmo de outra forma aí. Então, de outros animais também. Então, aquele lugarzinho onde a gente acha que é inacessível para o homem, mas outros animais podem usar aquela água ali e ali deixar, né, algum elemento que possa nos contaminar através de bactérias e vírus aí. Tem-se visto aí a própria, né, origem do coronavírus, que é bem já identificada, né, que possa ter vindo de animais aí. Então, a gente conhece várias doenças, né? No caso, a questão foi no alimento, né? Mas a água, ela é um agente, é um elemento de veiculação, né, de doenças quando, né, tem esse contato aí desses animais com essas doenças. Então, a gente precisa fazer pelo menos a desinfecção, que é remover, eliminar esses micro-organismos, né, e depois distribuir para a população, né. Então, a distribuição de água, ela precisa de passar por essas questões, tá? Então, a água potável, né, né, esse é um outro termo, né, água potável. O sistema de abastecimento de água da cidade tem que ser para distribuir água potável, ou seja, aquela que foi preparada para o consumo humano, evitando aí de riscos, né, quanto à saúde, tá? Então, qualquer tipo de risco. E aí o risco pode vir em função de uma contaminação microbiológica, como eu estava falando antes, né? Bactérias e vírus ali, assim como também pode ser um risco em função de uma contaminação química. Então, a gente pode ter liberado ali algum elemento químico, né? Poluiu a água ali, contaminou ela, né, com alguma substância química, por exemplo, derivados de petróleo, né, óleo, gasolina, essas coisas todas aí, como também na própria natureza pode também aflorar, né, algum metal pesado, como arsênio, né, cádmio, principalmente o arsênio, né, até mesmo na nossa região, ela, por causa do processo da mineração do ouro, né, antigamente, né, na época lá, né, da exploração do ouro, que a gente tinha bem na época colonial mesmo, né? Então, gente, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, é só se apresentar, tá bom? Porque eu acho que eu escutei o microfone abrindo aí, mas pode, né, se apresentar e falar, professor, eu gostaria de perguntar isso, falar isso e tal. Fique à vontade. Mas vamos lá. Então, água
que a gente trabalha no abastecimento de água tem que ser água para consumo humano. É aquela água que foi tratada, no mínimo, com o processo de desinfecção, tá? E aí, então, a gente vai distribuir para a população através dos elementos que a gente vai ver. Então, o que se constitui, né, o abastecimento de água potável? Conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável, consumível pelo homem, para fins domésticos, serviços públicos, consumo industrial e outros, tá bom? Então, aquilo que eu tinha falado anteriormente. Então, no sistema de abastecimento de água da nossa cidade, a gente pode atender, além das nossas casas, as áreas públicas, né, desde prédios públicos até para limpeza de áreas públicas, como a gente falou, assim como também podemos atender algumas fábricas, algumas indústrias, alguns serviços, né, comércio e tal, que usam também essa água potável, principalmente para o consumo dos seus trabalhadores, né? Porque para ela usar no seu processo industrial, às vezes, ele não precisa de ser uma água potável, ela, inclusive, pode tratar água, né? Em alguns processos industriais, nem pode se utilizar água, por exemplo, com cloro, né? Que é o que a gente usa para poder fazer o processo de desinfecção da água, né? Então, esse desenho aqui, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ele traz todas as etapas desse sistema de abastecimento de água, que vai lá desde a captação de água no manancial, pode ser um rio, pode ser um lago, né, ou pode ser um poço subterrâneo, né? Então a gente tem essas duas formas de buscar essa água na natureza, né, que é a água superficial, que é no rio, no lago, ou subterrânea, que é um poço, né? Um poço que a gente chama poço profundo. Aí depois a gente leva essa água até a estação de tratamento de água através de uma tubulação que a gente chama de adutora. Então tem essa outra etapa, que é a adução, que é realizada então por essa tubulação, que é a adutora. Então vocês vão aprender a calcular essas adutoras aí, a calcular, inclusive aqui no sistema de captação de água, formas de captação de água lá no sistema, né? No manancial, e depois levar isso até a estação de tratamento de água. Então, tem essa etapa, que é o tratamento, ela é inevitável, pode ser o tratamento mais simples, se a água for muito, muito limpa. Então, é muito comum a gente ter poços subterrâneos, né? Então, imagina, a água chegou lá embaixo, está acumulada lá embaixo, vocês vão ver que ela não está igual uma piscina. Essa água que a gente pega no poço não é uma piscina que tem lá embaixo, não. A gente tem uma sensação que tem uma caixa d'água lá embaixo, mas não é bem assim. Lá é como se fosse um queijo suíço, sabe aquele que a gente vê no desenho, cheio de buraquinho assim, é parecido com aquilo, cheio de água dentro dele. É mais ou menos isso que tem lá embaixo, né, no subsolo. E aí, então, está lá nos poros, lá, toda aquela concentração de água, a gente desce com um tubo, põe nesse tubo aí uma bomba para puxar essa água, então essa água sai desses poros e sobe pela tubulação nossa, né, através desse processo de bombeamento lá da água subterrânea, né, e aí, então, leva lá para a desinfecção. Então, essa água lá do poço subterrâneo, às vezes está tão limpa, porque a água, né, para chegar lá, ela foi filtrada, assim, por toda aquela camada de solo que está ali, então, muito difícil chegar, né, nesses poros aí, essa água que está dentro desses poros, com a sujeira que veio, né, daquela água superficial que infiltrou, então, mas ainda assim, a gente tem que fazer no mínimo, a desinfecção dessa água que ocorre no tratamento de água. E tem águas, né, por exemplo, que a gente mais usa, né, que é águas superficiais. Essas águas superficiais, a gente vê claramente no rio lá, né, como ela está mais turva, ela carrega mais sólidos, né, porque a chuva vem lavando, né, toda bacia, o solo e tal, e vem levando todo o sedimento, toda a terra, areia, né, e outros materiais, e aí gera, então, aquela cor do rio ali, que a gente acha que é uma só cor, né,
depois vocês vão verificar isso em termos de qualidade, né? Vocês vão ver que existe cor e turbidez, né? Que são duas características diferentes da água, sabe? Então, isso precisa ser removido da água. Então, tem estações de tratamento de água que elas precisam ser mais sofisticadas, ter mais elementos. E aqui vai uma situação muito importante para essa questão de urbanização nossa, que é essa qualidade da água. Então, toda vez que a gente, né, para essa condição que a gente está, de cada vez mais poluir mais os nossos mananciais, que são aqueles mais utilizados, são os rios, né? Com toda a poluição que a gente gera na cidade e não trata esgoto, ou mesmo aquela que a gente gera, né, polui o rio através, por exemplo, da drenagem, né? A água de chuva vem lavando toda a superfície da bacia da cidade, né? Toda a cidade, e isso vai parar no rio, né? Então, essa sujeira toda vai parar no rio. Então, essa poluição difusa também contamina muito o rio, polui muito o rio. Então, a gente precisa cada vez mais de sistemas de tratamento mais sofisticados. Então, um gasto, além de tudo, maior. E fora o fato desse sistema de tratamento que a gente tem convencional, muitas vezes não conseguir remover 100% todos os poluentes ali que possam nos prejudicar. Por exemplo, né, uma situação que está ficando cada vez mais comum são os agrotóxicos nessas águas de mananciais. As estações de tratamento de água convencional que a gente tem nas cidades, elas não são... o desempenho delas não é totalmente suficiente para remover, por exemplo, esses agroquímicos que vêm dessa lavagem, né, da bacia aí, né, quando chove, vem levando isso para os rios também, né? E é o riozinho que está lá na zona rural, mas está na zona rural, a gente capta aqui próximo da cidade, mas esse rio que chegou aqui na cidade, ele foi uma junção de vários rios menores, inclusive, que vieram lá daquela área rural, onde que você acha que não chegaria aqui, né? Ainda bem que vem de lá, porque senão a gente não teria essa quantidade de água, né? Então, está cada vez mais preocupante a questão da qualidade da água, tendo em vista que os nossos mananciais estão muito poluídos e com tipos de poluição aí que são muito difíceis e muitas vezes não são contemplados aí nas estações de tratamento de água nossa, tá? Então, isso é um caso, né? Beleza, aí passou, né, preparamos a água para o consumo humano, encaminhamos ela para a cidade. Isso é uma outra etapa muito importante que a gente vai trabalhar muito forte no sistema de abastecimento de água na disciplina e no curso, que é para projetar redes. Então, vocês vão ver projetos de rede, vão calcular todas aquelas redes na área urbana, né, engenharia hidráulica da coisa mesmo, né? Então, é uma parte importante, onde a gente vai, né, dar acesso aqui para a população. Mas antes de chegar na distribuição, né, a gente tem uma reservação que ocorre antes e pode ocorrer, inclusive, depois da distribuição. Então, essa etapa a gente, né, preparou a água, encaminhou. Por que a gente precisa dessa etapa? Então, vocês vão também dimensionar os reservatórios, né? A gente vai precisar dessa etapa de reservar água, tanto para poder acumular um volume de água necessário para ser usado durante o dia, né? Então, as pessoas usam a água, né? Tem uma tendência, principalmente quando a gente vai ter umas cidades com uma população maior, então vai ficando mais claro isso, os horários de pico de uso da água. Então, no início da manhã, no meio do dia, então, preparação do almoço, né, das refeições, e no final do dia. Então, tem geralmente esses 3 picos aí de uso da água. Então, a gente precisa ter um volume suficiente de água para poder atender. Então, nem sempre aquele volume que sai da estação de tratamento de água atenderia, por exemplo, nesse horário de maior consumo. Então, a gente reserva essa água ao longo do dia, dentro desse reservatório, para na hora de maior consumo eu ter essa quantidade maior, e aí o reservatório, né, ele sendo utilizado aí.
a gente vai ver também uma outra finalidade do reservatório, dentro do sistema de abastecimento de água, que vai ser a carga hidráulica. A gente coloca ele num ponto mais alto, bombeia a água até lá em cima, reserva essa água lá e depois a gente vem por gravidade. Ela vem em conduto forçado, isso é um outro elemento aí da hidráulica, né? Então, uma física bem legal que vocês vão estudar na engenharia, e ela é essencial para essa parte aqui, é a física aplicada ao transporte dos fluidos. Aí do fluido que a gente está falando aqui é a água, né? Então, vocês vão começar vendo lá uma disciplina que é mecânica dos fluidos, e aí depois vocês vão passar para a disciplina de hidráulica, antes de chegar nessa aqui de abastecimento de água, que é, então, compreender essa física aplicada aí para o deslocamento da água, sabe? Ou do transporte da água. Então, a água no abastecimento de água, vocês vão ver que a tubulação, ela trabalha sempre cheia. Então, a gente está falando ali em condições forçadas de pressão, uma pressão que tem de dentro para fora. Por isso que quando a tubulação de água ela tem um rompimento, a gente sempre vê a água espirrando dela, né? Quanto mais ela espirra, a gente vê que ela está trabalhando uma pressão maior, né? Mas pelo menos a gente vê sempre a água saindo, né? E porque tem tubulações, por exemplo, de esgoto, ou mesmo de drenagem, que ela não trabalha de forma completa, né? Não trabalha ali sob pressão, né? Então, a tubulação pode romper e pode adentrar coisas nela, sem necessariamente a água sair, né? Então, isso pode acontecer nesse caso aí de tubulações onde não trabalham com a tubulação completa, mas da água, sim, a gente vai estar trabalhando. Então, vocês vão ver, né, vão projetar isso, vão dimensionar, né? Um outro termo que a gente usa na engenharia, que vocês podem também já ir absorvendo, é isso, dimensionar. Que seria essa primeira etapa do projeto. Eu quero projetar. Mas então, né, vamos entender o que é esse projetar. Dentro desse projetar, a gente tem esse primeiro ato, que é dimensionar a coisa, né, criar essas dimensões. Qual que é o tamanho da tubulação que eu vou colocar ali, que eu preciso, em função da minha demanda, em função da pressão, em função, né, do trecho que eu vou deslocar. Então, isso é dimensionar. Então, um dos elementos do projeto, né, é esse, que é o dimensionar, é o que a galera gosta mais aí na engenharia, né? Que aplica ela bem, né? Esses conceitos da física, dos cálculos, e aí elementos sociais, que a gente vai inserir aqui para poder, então, chegar na última etapa, que é justamente a rede de distribuição. Vocês vão calcular a rede lá, né? A pressão na rede, quantidade de água, é um elemento importantíssimo. A rede tem que funcionar com água 7 dias da semana, 24 horas. Rede de água não pode faltar água. Então, nós vamos ver isso nas orientações lá, legais, que a rede tem que ser, o abastecimento de água tem que ser contínuo. Então, toda interrupção de água causa não somente problemas diretamente para os usuários, né, que está sem água, né, assim também para o próprio sistema, para a própria rede, porque quando fica sem água, entra ar naturalmente, né, esse outro fluido ocupa aquele espaço ali, isso pode gerar pressões na tubulação, assim como também pode entrar outras coisas, principalmente se a gente tem, ao longo dessa rede aí, ligações que não são adequadas, ligações que, né, outras pessoas fizeram, chamados gatos aí principalmente, e aí deixou nesses pontos inadequados aí de ligação, deixou entrada de qualquer coisa para dentro da rede. Então pode contaminar também a nossa rede devido a esses pontos aí, né, de ligações inadequadas aí. Então, são esses elementos operacionais, né, que a gente vai ver lá no abastecimento de água. Mas, além disso tudo, gente, nós vamos ter que considerar, né, para poder montar o sistema de abastecimento de água,
aspectos sanitários, sociais e econômicos, sanitários desde esse da qualidade da água que eu falei, né, dessa necessidade de levar uma água apta ao consumo humano, aspectos sociais, então a gente levar esse serviço público, ele passa por uma questão essencial, social básica, né, elementar, que dar acesso às pessoas ao serviço público, ainda mais ao serviço essencial, como é a água potável, né? E aí a gente tem que pensar, né, na cidade aí, não excluir os mais vulneráveis. Como que eu levo água, né, para esses locais de difícil acesso, locais que não são urbanizados? A gente tem que trabalhar para isso, para atender essa questão social, né? Aspectos econômicos, né? A gente entender que esse sistema aqui ele tem que ter uma sustentabilidade econômica. Senão, quem que vai pagar, né, pelo serviço? Vocês estão vendo, né, a quantidade de coisa que tem, de etapa, né? E tem gente que trabalha só na captação. Tem serviço que é só aqui, tem serviço que é só aqui no tratamento, o outro fica só aqui fazendo manutenção disso, do reservatório, outros trabalham só na distribuição. Isso aqui eu estou colocando uma pontinha do iceberg das demandas. Então, de onde vem o recurso para gerir isso? Então, a gente tem que entender que há uma necessidade de recurso para gerir toda essa cadeia, né? É uma fábrica, né? É um produto final que vai ser levado a gente, né? A gente tem que ter cuidado com esse termo de produto, né? A água como produto, né? Porque, na verdade, ela é um serviço essencial, mas aqui, em termos de o que a gente está ofertando, as pessoas têm que entender isso, que não está tirando uma água da grota qualquer e levando para a casa delas. Não, tem todo um processo aqui, né, muitas vezes mais sofisticado, por exemplo, do que uma coisa que você vai todo dia na padaria comprar, que é o leite, né, um outro líquido. Né, e aqui, esse produto aqui, esse serviço, essa água, vai servir além do seu consumo, né, vai servir para aquele monte de coisa que eu falei lá antes. Então, a gente ter essa compreensão, né, e aí, como eu falei, um outro elemento importante da gente pensar também do abastecimento de água, além do aspecto quantitativo, que é quantidade de água, então nós vamos iniciar lá, né, o projeto, vocês vão fazer um projeto de abastecimento de água. Aí o primeiro dado é a gente verificar qual é a nossa demanda. Aqui, ó, nesse bairro novo, eu estou estimando que nós vamos ter aqui 4.000 pessoas nele. E aí a gente vai ter, então, uma graduação, um aumento gradual dessa população. Então, até os 5 primeiros anos, depois de construído o bairro, nós vamos ter aí 2.000 pessoas, depois 3.000. Então, a gente vai fazendo essa estimativa populacional e de crescimento populacional, e com isso a gente sabe qual é a demanda, de fato, que a gente tem de água, né? Então, é pensar na quantidade de água que eu preciso, certo? Que é a demanda, assim como a quantidade de água que eu tenho no rio. Então, levantar isso para verificar se eu tenho essa viabilidade em termos de quantidade. E também qualidade, como eu tinha falado anteriormente, né? Verificar se o manancial tem uma qualidade adequada para poder usar aqui no consumo humano após o tratamento, mesmo, né, tendo um tratamento depois, às vezes não é apto, né, não é suficiente. Tipos de soluções, nós vamos ver, né, que a gente pode ter soluções aí coletivas, são as soluções públicas, né, que as redes de distribuição, principalmente aí, né, os sistemas públicos, coletivos, nós podemos também ter sistemas individuais para aquelas pessoas que moram muito isoladas, ou mesmo comunidades isoladas, né? Então, a gente pode ter ali também um sistema coletivo isolado e tal, né? Podemos também ter sistemas que vão compartilhar com mais de uma cidade, né? Por exemplo, a captação, ou mesmo o tratamento da água, né? Após o tratamento da água, a estação pode atender mais de uma cidade. Então, são sistemas compartilhados. Os componentes, né? Basicamente, essa parte da engenharia, entender essa engenharia desses componentes que eu tinha falado um pouquinho com vocês aqui, né? Da captação até a distribuição, até
qual é o ponto final do sistema? O ponto inicial é lá no manancial, né? E o ponto final? Onde que vocês acham que é a responsabilidade do operador do sistema de abastecimento de água? Até onde? Na caixa d'água das nossas casas? Eu acho que até a porta das residências, não? Mas esse porta das residências seria onde, assim, em termos de engenharia? Eu digo assim, vamos supor, em um conjunto de casas, naquele bairro, até você disponibilizar água para chegar na casa do cidadão. Isso, mas Quando chega na casa, eu creio que seja responsabilidade. Mas aonde isso? Qual que é o ponto físico? A gente só pensando em engenharia da coisa, certo? Onde vocês acham que termina a rede ali, ó, na minha casa? É no cavalete, é no hidrômetro, tá? Então, nós vamos ter lá uma rede distribuidora que passa, né, ao longo da rua ali, e dela vai fazendo as ligações prediais, né? Vai puxando os ramais aí de cada usuário, certo? Então, a gente vai fazendo as ligações para a nossa casa. E aí, de fato, ela vai ter responsabilidade até o cavalete, onde geralmente está instalado o bendito do hidrômetro, que virou o crucifixo aí de Ouro Preto, né? Mas é até ali, tá? Então, o ponto de distribuição nosso vai até ali na entrada de água dos usuários. Então, usuários que eu digo pode ser uma casa, pode ser um comércio, pode ser um prédio, pode ser uma escola. Então, ali, a gente está instalado o hidrômetro, né? Chegou até ali no cavalete, ou pena d'água, que o pessoal também usa, né, em alguns lugares, né? Então, chegou até ali, é o nosso ponto, tá? Tratamento da água, eu já falei um pouquinho sobre isso. Elementos de projeto, né? Então, por exemplo, essa questão, o projeto, ele tem um componente importante que é o dimensionamento, né? Mas tem outros elementos também. Então, para poder elaborar um projeto, eu vou ter que, por exemplo, fazer esse estudo populacional. Por exemplo, é uma área onde eu tenho interesse social, então eu tenho que inserir isso no projeto. Ou vai ser um loteamento num condomínio fechado de alto padrão. Isso influencia, inclusive, na quantidade de água. Não, lá tem uma quantidade de água demandada, porque, por exemplo, tem muita piscina, tem etc, etc. Então, a quantidade de água que vai ser usada em um outro também está relacionada, né, ao padrão ali, né, ao padrão social. Então, isso influencia no projeto também, né? Então, vários elementos que vão entrar nesse projeto, além de ter o desenho. Aquele desenho que a gente leva para campo é para facilitar o construtor, para o construtor ver, né, os elementos ali, enxergar mais facilmente a construção. Mas para chegar naquele desenho, a gente teve que passar por diversos estudos, né, estudos desde o dimensionamento hidráulico da rede, que eu estava falando com vocês, então dimensionar qual que é o tamanho do diâmetro que eu vou precisar dessa rede, qual que é o tipo de material que eu vou usar aqui PVC, PAD, de aço carbono, né, geralmente esses materiais a gente utiliza mais aí, né, nas redes, né, nas tubulações de água, né, ferro fundido, esse trem aí, a gente tem que trocar cada vez mais rápido, né, mas utiliza-se ainda, né, e algumas cidades, né, onde tem rede mais antiga, Ouro Preto, tem dessas tubulações ainda, que vem sendo substituída, mas tem trechos assim e tal. Então, isso tudo entra, né, como elementos do projeto, não somente fazer o desenho ali, sabe, lançar a rede no desenho, mas todos os elementos, desde a demanda, da disponibilidade de água, né, do custo que vai ter, os materiais, e um outro elemento que a gente esquece muitas vezes quando faz projeto é a operação. Então, a gente não, às vezes, não projeta pensando na operação daquilo, então a operação também é importante. Tá? Então, são esses elementos todos que a gente tem que compreender, né, bem para poder gerir aí o sistema de abastecimento de água, no sentido tanto de planejar ele, projetar, quanto no sentido também de operar,
fiscalizar, né? Então, vocês certamente poderão atuar como fiscais também desses sistemas aí. Dando um destaque um pouquinho mais nessa questão dos componentes, né? Então, olha só, a gente tem lá num sistema típico, ó, unidades constituintes, né? Típicas ou clássicas aí do sistema de abastecimento de água. Então, a gente tem a primeira etapa, que é né, a gente tem o manancial, e nesse manancial a gente então vai ter a captação. Então, nós vamos projetar aqui, como que vai ser minha captação no rio? Eu vou colocar uma bomba lá, vai precisar de fazer um represamento em função da quantidade de água, né? Então, eu tenho a captação. Aí, depois dessa captação, geralmente o ponto é mais baixo, principalmente quando é um rio, né? O rio corre nas áreas mais baixas, né? Nos fundos de vale, né? Principalmente quando ele avolumou mais, é onde que a gente vai buscar essa água, onde tem maior volume, né? Então, eu preciso levar essa água aí para um ponto mais alto. Então, eu preciso de instalar uma estação elevatória de água, que é uma estação de bombeamento dessa água, que vai ser bombeada, então, por essa adutora, né? Por essa tubulação adutora, até chegar na etapa de produção, que é a estação de tratamento de água, né? A estação, ó. Então, a gente tem duas adutoras, duas tubulações maiores, uma que a gente traz a água do manancial para a produção ou para a ETA, né, ou a estação de tratamento de água, e a outra adutora que eu estou levando, então, lá para o meu reservatório, para a etapa de distribuição. Então, tem uma etapa de produção e uma etapa de distribuição. Então, aí eu saí da estação de tratamento de água, né, levando essa água por uma adutora. Se a estação de tratamento de água estiver mais alta do que o ponto que eu vou distribuir, aí não precisa de colocar bomba. Mas se ela estiver no mesmo nível ou mais baixa, a estação de tratamento de água, então eu vou precisar ter aqui também uma estação elevatória de água, tá vendo? Que é uma estação de bombeamento. Bombeia essa água aí por essa tubulação até chegar, então, na minha reservação, ou no meu reservatório. Eu expliquei para vocês, a gente vai acumular água nesse reservatório ali por dois motivos. Primeiro, para poder ter volume de água ao longo daqueles momentos que eu preciso de ter maior consumo, né? E para garantir também, por exemplo, se a minha estação de tratamento de água parar, eu preciso de fazer manutenção dela, precisa de fazer manutenção em qualquer um desses trechos antes do reservatório, eu tenho uma quantidade de água suficiente para me atender. 1, 2 dias, aí vai depender do volume do reservatório que a gente estabelecer lá, para ter o mínimo de impacto no nosso usuário, lá no nosso, na população que vai, então, usar o serviço. Aí, desse reservatório, que vai servir também nesse sentido, né, de reservar essa água para essas variações diárias ou para possíveis interrupções, além de me colocar a água num ponto mais alto, e aí, se ela está no ponto mais alto, eu posso descer com essa água, né, para a cidade, para a área que eu vou distribuir, sem precisar de bomba. Opa, se eu não preciso usar bomba, o que eu economizo? O que a bomba usa? O que a bomba usa que vai me dar uma continha todo mês? Energia? Isso mesmo. Então, a gente trabalha com uma energia gratuita aqui, que é essa energia da gravidade, né? Quando a gente tem essa carga hidráulica mais elevada, aí, eu coloco a água num ponto mais alto. Por isso que a gente joga água lá no reservatório, lá no alto de casa também, para depois trabalhar com essa água, né, na tubulação nossa, toda cheia, devido a essa altura, essa carga hidráulica. Vocês vão entender bem esse conceito de carga hidráulica lá naquela física aplicada da hidráulica que eu falei para vocês. Então, um componente da física, tá vendo, muito importante que a gente aplica aqui no abastecimento de água. E depois um outro componente é na distribuição, né? A rede distribuidora nossa. Então, vocês vão ver também a física aplicada aqui para a água estar sempre circulando ali, né, de forma contínua dentro da rede, onde, então, tem que ter água disponível toda hora. Então, se todo mundo usar a água daquela rua, a rede não pode acabar, a água tem que continuar
com a água ali para dar essa pressão, né? Essas interrupções de água que causam na rede, isso não é planejado, isso não foi construído para essa forma, né? Infelizmente, é o projeto que depois não conseguiu atender à realidade, né? A realidade mudou, o projeto não foi suficiente para atender aquela realidade, né? Então, a gente entra nessa última etapa, que é a distribuição, e aí, para poder ajudar a ter essa circulação contínua de água, né, estou encaminhando água para a rede. Aí, se ela está num horário que não usa muito água, eu volto com essa água para um outro reservatório, que eu chamo de reservatório de jusante. Ele vai me ajudar, então, com esse reservatório aqui, sempre manter água na rede, né? Então, aquela sobra de água eu mando para um outro reservatório e, com isso, eu vou equilibrando aí o sistema, né? Para sempre ter água na rede distribuidora. Então, esses são os componentes básicos aí. Lembrando aqui de um perfil da rua, né? A gente tem lá, né, uma rua aí típica, né, um corte de uma rua, uma ilustração, né? Dessas 3 redes aí que a gente está trabalhando no saneamento. Então, a do abastecimento de água, né? Ela tem, né, uma necessidade de estar isolada das outras 2 para evitar contaminações, né? Se romper essas redes, evita contaminação. Então, ela ou fica mais alta, tá vendo, do que essas outras 2, né? Mais alta, assim, no sentido, né, do solo aqui, ou menos profunda, né? Quando a gente vai escavar, tá vendo? Ela tem uma profundidade menor. Aí depende de onde a gente vai jogar ela, vai lançar ela, mas pode ter uma profundidade mínima de 60 centímetros, 80 centímetros, uma profundidade suficiente para poder ter o calçamento aqui, né, o pavimento, e abaixo dele aí a gente lançar ela sem problema, né, para não ter problema de carga aqui, né, passar um caminhão pesado, ou todo dia passando muita carga aqui, isso causar um impacto aqui, né. Então tem uma profundidade mínima, já essas 2 aqui vão ter que ter uma outra profundidade, inclusive em função do deslocamento, porque essa rede aqui, vocês vão ver, ela vai trabalhar com água completa, né? Ela vai trabalhar com seção completa, uma rede, né, forçada, né? Então a gente não precisa da inclinação do terreno para deslocar água, porque a gente vai ter aquele reservatório que vai nos ajudar, então, dar essa pressão nessa rede e, com isso, ter o deslocamento, sabe? Agora, essas outras 2 águas aqui, elas, como não estão cheias, né, e não estão trabalhando sob pressão, então não tem uma caixa d'água aqui, né, uma caixa de esgoto, uma caixa de água pluvial fazendo pressão na água, então eu vou ter que deslocar essa água com inclinação. Então, nós vamos ver isso lá na drenagem, no esgotamento, elementos típicos para poder calcular essas redes em função dessa forma que a gente tem de deslocar essas águas. Esse outro desenho aqui tem traz uma ilustração interessante de como a gente pode lançar também essas redes, né? Isso vem acontecendo muito, principalmente em bairros mais novos e tal, toda vez que tem possibilidade de projetar, inclusive em vias muito largas, né? Por exemplo, vias onde a gente tem aí um canteiro central e tem, né, 1 ou 2 faixas de cada lado. Então, você, por exemplo, se a gente está aqui com a rede de água e a gente tem que atravessar para poder acessar essa casa aqui, ó, né? Fazer um ramal de ligação para essa casa. Então, imagina, passar pelo canteiro, passar pelas vias todas, precisar de fazer uma manutenção, quebrar isso tudo e parar isso tudo. Então, o ideal, né, cada vez mais tem sido, né, projetado dessa forma. Lançar as redes de água e de esgoto nas calçadas, né, quando a calçada possibilita isso, naturalmente, né, quando tem espaço, inclusive, né, muitas cidades aí a gente não planejou dessa forma a calçada, por isso que isso vem sendo mais comum em novas áreas, onde a gente garante uma faixa mínima na calçada, né. Então, aí isso evita da gente, então, ter que parar toda hora, né, para fazer manutenção, fazer essa obstrução da via, né. Um outro elemento interessante a gente abordar aqui, então, no final das contas, vocês vão fazer isso aí, ó. Isso aqui quase que não está dando para enxergar aí, né, mas é uma visão geral de uma planta, de um projeto de rede distribuidora de água de um loteamento.
Então, no final das contas, o projeto todos de vocês, de um sistema de abastecimento de água, vai ser, no caso, só da rede distribuidora, tá? Aqui não está incluso aquelas etapas anteriores, da captação, do tratamento, porque já existe na cidade, né, essas etapas. Então, nós vamos construir um bairro novo e vai aproveitar, então, parte desse sistema já instalado, que é a captação, o tratamento. Então, a gente vai mandar do tratamento ou do reservatório, né, da reservação, para esse novo bairro. Então, a gente vai calcular a rede distribuidora. Essa deve ser, né, o serviço mais comum de vocês aí, em termos de abastecimento de água, depois projetando redes aí de abastecimento de água nesse espaço urbano. E só para trazer aqui um elemento mais interessante dessa planta, né, desse zoom, né, a gente tem lá, então, as vias, dá para a gente ver aqui, né, os lotes, né, que essas áreas desmembradas, né, e aí a gente lança no centro da via lá a tubulação, né, aqui é uma tubulação de água só, não tem aquelas dos dois lados, né, e aí vem lançando lá não, na verdade, aqui, ó, aqui tem as duas ligações, tem as duas, a rede foi passada na calçada, tá vendo? Das duas calçadas, né? E aí a gente lança lá, qual que é o material dela, de PVC, aí as características desse tipo de tubulação, vocês vão verificar, a gente vai ver isso lá no dimensionamento, né? Junta elástica, aí qual que é a pressão da rede, a gente vem trazendo isso, a pressão, ponta e bolsa, como que encaixa ela, aí vem aqui os dados, aqui, ó, qual que é o diâmetro dessa rede que está passando aqui, de 50 milímetros, qual que é a extensão do trecho, ó, 137,34 metros, que é esse trecho aqui, tá vendo? Eles estão passando na calçada, né, um ponto para acessar esses lotes aqui, e do outro lado, na outra calçada, para acessar os outros lotes lá, né, para evitar aquela coisa de desobstrução. Tá vendo aqui embaixo, nessa outra via passando, ó, tá vendo? Em cada calçada está jogando, então, a rede aí. Então, para chegar nesses dados aqui, vai precisar de fazer muita conta, precisar de fazer todas aquelas análises lá de demanda de água, qual que é a demanda de água que eu vou precisar aqui, né? Tudo isso aí para poder chegar nesses elementos aí, né? Aí eu tenho que fazer verificações hidráulicas na rede, vocês vão aprender isso, verificar quanto de água está passando nesse ponto, quanto de água tem que passar. Então, isso tudo é calculado, né, no projeto nosso de abastecimento de água, e no final das contas, esse aqui é um produto, né? Talvez um produto final mais importante aí do projeto é isso, chegar com essa planta. Só para visualizar um pouquinho esses elementos do abastecimento de água, né? Para não é todo mundo que conhece ou lembra, né? E tal. Mas lembrando, essa parte está mais detalhada lá no vídeo, só para registrar aqui mesmo. Ó. Então, a gente tem lá uma captação aqui, por exemplo, podemos ter uma captação de água em um sistema, né, de reservação, me fugiu a palavra, podemos ter aqui uma barragem, né, um barramento, né, no rio. Então, através desse barramento, nós vamos ver isso lá, né, por que tem que barrar alguns rios, né. Então, a gente faz isso para acumular água, né, criar essa reservação de água em função da demanda que eu tenho, que a demanda que eu tenho também ela é variável, né. E o rio, ele varia também ao longo do ano, né, essa produção de água. Então, a gente faz uma regularização, sabe? Isso chama regularizar o regime hídrico através do barramento. Isso aqui é uma obra de muito impacto e tudo mais, né, impacto ambiental e tudo mais. Nem sempre é preciso fazer isso, né? Barramento de rio para regularização do regime hídrico, né, para acumular água ali, porque eu preciso tirar uma quantidade muito grande. Então, sistemas menores, né, como a gente tem na maior parte das nossas cidades, às vezes a gente tem uns barramentos menorzinhos, mas dá para tirar quando o rio tem um volume muito grande de água, dá para tirar diretamente do rio, sem precisar de
de fazer barramento, né? Então, isso aqui é a captação, a obra de captação mais extrema que tem, que é barrar o rio. Nós vamos ver que muitas vezes não é preciso fazer isso, a gente pode fazer a captação direta, nós vamos ver vários tipos de captação de água lá. Aí vem na sequência as adutoras, né? Então aqui uma tubulação de adutora enorme, tá vendo? Isso aqui é para uma quantidade de água, né, gigantesca, para 900 mil pessoas, né, essa obra aqui. Então essas adutoras de água aqui, muito grandes, né, um volume muito grande de água, aí levando para a estação de tratamento de água, né, então as estações convencionais de tratamento de água, que a gente faz lá para o processo de coagulação, depois filtração da água, né, então a gente precisa de ocupar um espaço grande, né, para instalar esses equipamentos, aí depois a gente leva aquela outra tubulação, que também é uma tubulação de uma obra para uma população muito grande, 650 mil habitantes. Então, nem sempre a gente usa diâmetros desse tamanho assim, não, né? Pelo contrário, né? A maior parte das vezes a gente usa na própria adutora diâmetros menores. Aqui é só para a gente trazer alguns exemplos assim mais significativos, né? Dentro agora do espaço urbano, então tudo é fora do espaço urbano, né? E dentro do espaço urbano, essa aqui é o dia a dia que vocês vão lidar com eles, né? Trechos de adutoras aí de água dentro da área urbana, de adutora para distribuição e da própria rede de distribuição de água, onde a gente vai derivar, né? Então, redes aí de diversos tipos de materiais, de aço, carbono, de PVC, né? Tem um outro elemento também interessante, ó, que é a travessia de rios. Então, tem rios aí no espaço urbano, que a gente vai ter que fazer a travessia deles, né? Então, isso aqui é um outro elemento de engenharia, interessante para ser calculado, né? E isso tudo faz parte, então, do sistema, né? Desde da abertura da vala, né? Fechamento de vala, lançamento do sistema, né? Então, esse é um componente importante. E lembrar de fazer manutenção, porque isso aqui é comum, né? É comum a gente ter necessidades de manutenção da via, né? Então, como a gente está vendo aqui, alguns vazamentos, né? Da tubulação, e aí aquilo, lembrar, ó, a tubulação, como ela está trabalhando com a água ali cheia e com muita pressão, é normal a água espirrar dessa forma, né? Ter esse jato de água aí. Isso é bom até no sentido sanitário, porque a gente evita contaminação para dentro da rede, quando ela, né, tem essa pressão de dentro para fora, tá? Então, esse é um elemento sanitário, inclusive, com que é obrigatório a gente calcular a rede com pressão. A gente vai ver lá as pressões mínimas em rede, então 10 metros de coluna d'água, às vezes pode ser um pouquinho menos e tal, né? Então, a gente calcula a pressão mínima e máxima das redes. Mínima para garantir aí que a água vai chegar com pressão até os usuários, inclusive por uma questão sanitária, porque se tiver algum rompimento da rede, não entra nada lá dentro, né? E também pelo princípio da pressão máxima. Então, quando a gente trabalha com uma pressão muito alta, então cidades onde a gente tem um desnível geográfico, topográfico muito alto, sobe, desce, isso pode aumentar a pressão na rede, assim como também a gente tem um reservatório muito alto, né? E aí um ponto muito baixo que abastece, então isso também pode gerar. E isso é ruim também, pressão muito alta, acima de 40 metros de coluna d'água, né? A gente pode, então, ter aí rompimentos da tubulação, promove vazamentos, maiores vazamentos, e vazamento é um dos problemas gravíssimos que a gente tem que resolver, vocês vão ver lá. Tá? Então, esse aí faz parte também desses componentes. Um elemento, gente, né? A gente está falando de engenharia, como eu coloquei para vocês antes, que não podemos esquecer é sempre pensar na questão da viabilidade econômica. Então, quando a gente for fazer o nosso projeto, não é só pensar no cálculo da engenharia, da física dele. A gente tem que pensar também, para montar aquele projeto, qual material que eu vou usar? Isso vai incidir no custo, né? As estimativas nossas de custo de implantação passam por essa questão, tipo de material. Por onde que eu vou passar a rede? Eu vou passar a rede por aquele lugar lá que corta caminho, ou vou dar a volta lá naquele outro ponto ali da rua, porque futuramente ali vai ter outras moradias, então vão ter outros usuários ali.
né? Então, já é viável já lançar esse trecho ali. Então, tudo isso aí vai incidir no custo. Então, a gente tem que ter essa... Por mais que a gente, no final das contas, não seja se a empresa que você for trabalhar, ou, né, o serviço que você estiver trabalhando, focar especificamente na parte da engenharia e não na parte de custo, mas ainda assim a gente tem que ter uma noção de custo. E o pessoal do orçamento vai sempre conversar com você, olha, nós temos tanto de orçamento, ou quanto vai ficar isso, né? Então, o primeiro passo é ter uma estimativa de custo, como eu falei com vocês. Então, o que é essa estimativa de custo? Alguém lembra? É uma coisa que a gente tem depois de um detalhamento de projeto, que eu sei lá quanto de areia, quanto de tubo, quantas horas de funcionário, é isso que é uma estimativa de custo? Esse detalhamento que eu tenho do custo, isso vai ser o orçamento da minha obra, né? Ou o orçamento lá que eu vou precisar expender para poder implementar o sistema. Isso só é possível depois que a gente faz todo o projeto de engenharia muito detalhado. Num primeiro momento, a gente tem que ter esse levantamento prévio, esse conhecimento prévio do custo daquela obra, né? Então, o que a gente chama de estimativas de custo. Como que a gente tira essas estimativas de custo? Baseado em outras experiências. Basicamente isso, né? E aí isso está representado para nós, como a gente viu lá no caso da drenagem, né? Por exemplo, por metro de área construída, por metro de rede que eu vou construir, isso tudo eu já tenho como referência outras experiências. Então, a gente pega essas experiências que podem estar listadas lá numa orientação, né, de uma revista especializada, ou mesmo do próprio governo. Nós vamos ver aqui que tem orientações nesse sentido também, para nos dar essa informação inicial, né, mas que é importante para a engenharia ter essa informação sobre o curso. Então, veja bem, a partir desse conjunto de referências aqui, que a Secretaria Nacional do Saneamento Ambiental apresentou, baseado em mais de 150 obras de abastecimento de água, né? Ela, então, trouxe uma categorização, que nessa tabelinha traz para nós, olha só, ela traz aqui, ó, composição de custo global do sistema de abastecimento de água por habitante. Quanto que custa um sistema de abastecimento de água completo, tá? Da captação até a distribuição, por habitante. Para cada região brasileira, tá vendo? Para cada macro-região, né? Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, Sul. Deixa eu ver se tem Sudeste, Sul. Lembrando que esses dados que estão aqui, ó, é o valor em real por habitante, tá? Então, pegando no caso do Nordeste, do Sudeste, né? Ela trouxe para nós uma variação aí, ó, de R$ 920 até, né, 343, e aí a gente tem um custo médio, ó, de R$ 479 por habitante. Aí vamos ver uma outra informação importante aqui, ó, que é o número de domicílios. Então, esse valor de R$ 920 por habitante é para uma localidade que tem de 1.000 a 2.000 domicílios. Então, qual que seria a população para essa localidade? Aqui, no caso do Sudeste, a gente tem uma média, né, de ocupação, né, habitacional por domicílio de 3 habitantes. Então, se eu estou falando que é um local que tem 2.000 domicílios, então seria um local que vai variar aqui, olha, de 6.000 até 4.000 habitantes, né? 3.000 habitantes, desculpa. Então, 3 habitantes, né, por domicílio. Se tem 1.000 domicílios, seria 3.000 habitantes. De 3.000 a 6.000 habitantes, então teria um valor por habitante para instalar todo o sistema em torno de R$ 920, para implantar todo o sistema. Aí, olha que interessante, a gente vai ter um ganho de escala, ó. Quanto mais eu vou aumentando aqui a minha população, e aí é que ela está sendo indicada pelo número de domicílios, né? Até chegar aqui, olha, numa localidade onde tem de 34.001 domicílio até 64.000 domicílios,
Então, eu teria um custo que saiu de 920 para 343 reais. Então, eu vou ter nesse ganho de escala. Basicamente, o que acontece? Vai se diluindo esse custo, porque uma coisa é eu lançar 100 metros de rede para atender um usuário. Outra coisa é eu lançar 100 metros de rede para atender, por exemplo, 100 usuários. Então, naquele trecho de rua ali, ó, eu tenho ali 2 prédios, além daquelas 5 casas. Então, lá numa cidade pequenininha, não tem esses prédios que tem ali, por exemplo, cada um, vamos supor que tenha um de 40 e o outro 55 apartamentos. Então, só aí eu já tenho 95 domicílios, né? E aí, mais aqueles outros 5 da rua. Então, nessas cidades mais adensadas, a gente ganha em escala nesse sentido, porque naquele mesmo trecho de rua, eu tenho mais gente morando, e isso o custo, no final das contas, vai ser menor por habitante. Isso vai me ajudar a viabilizar. Então, é interessante a gente entender que, para uma cidade, isso é um conceito importante para as cidades nossas, né, serem mais sustentáveis, é o sentido das cidades serem mais compactas, né? Então, assim, não é quanto mais gente no espaço, melhor não. Mas a gente tem que achar um número ideal desse adensamento para, inclusive, viabilizar a questão dos custos, né? A gente tem um custo médio aí, né, sudeste, para todas essas faixas de domicílio de R$ 479. Mas o ideal, por exemplo, a gente vai usar esse dado aqui para poder, né, apresentar lá no nosso estimativa de custo. Então, por exemplo, Ouro Preto. Qual que é a faixa que Ouro Preto se enquadra aqui em termos de número de domicílios, né? Então, se fosse para a gente fazer um projeto para Ouro Preto, né, inteiro, né? Só a área urbana de Ouro Preto está mais ou menos nessa faixa aqui, né? De 10 a 20 mil domicílios só na área urbana, né? A cidade toda, eu acho que tem 26 mil, uma coisa assim, 28 mil domicílios, né? Depois a gente pode lembrar isso aí. Então, qual que seria o custo, né, para montar todo o sistema de abastecimento de água? Aí a gente viria, né, usando um desses valores aqui em função desse número de domicílios, tá? Ah, eu tenho lá um loteamento, então o loteamento vai ter 1.000 domicílios. Então, o custo que eu basearia seria esse aqui, ó, R$ 920 por domicílio. Então, vou ter lá um custo, né, para a implantação desse valor de 1.000 domicílios vezes R$ 920 aqui, por habitante domicílio. Um outro dado aqui também importante, olha, que é esse aqui, ó, referência de composição percentual do custo global para o sistema de abastecimento de água. Então, aqui, olha, eu tenho a composição percentual, então, aquelas etapas do tratamento, ó, do sistema, ó, que vai da captação até a ligação. Diga. É que eu estou pensando aqui, por exemplo, o custo é feito em relação ao número de domicílios. Mas, por exemplo, isso é feito porque é compensatório, por exemplo, tem um domicílio que tem uma pessoa e outro que tem 5. É uma média. Tá vendo aqui? Porque se fosse considerar o número de habitantes, seria excessivo? Não, porque é média, né? A gente está trabalhando com dados médios. Então, por exemplo, no Sudeste, olha, a gente tem um dado médio de 3 habitantes por domicílio. Então, eu sei que, olha, o custo aqui, está falando, ó, custo por habitante, R$ 920, ok? Aí aqui eu tenho o número de domicílios, ó. Vamos supor que o número de domicílios meu seja 1.000 domicílios. Quantos habitantes eu tenho nesses domicílios totais? Usando esse dado aqui, ó, 3. 3.000. Isso. Então, qual vai ser o custo estimado? Custo estimado, baseado nesse dado aqui, ó. 3.000 vezes 920. Sim. Quanto que dá isso? Calcula aí para nós aí. Então, isso é um custo estimado, tá bom? Pode variar, né, de lugar para lugar. Então, é um dado inicial, para você ter um norte, vamos dizer assim, tá? A gente usa para dar esse norte aí. Na hora que você tiver o dado aí, você me fala aqui, tá bom? Aí faz um cálculo assim, para esse dado, ó, o mesmo dado aqui, ó, para essa condição, de 3.000
moradores aqui, 3 mil habitantes para esse cidade de 920, e faz um depois para esse aqui, ó, de 20 mil domicílios, aí você vai multiplicar por 3, 60 mil, né, vezes 340. Para essa outra condição populacional aqui, tá bom? Então, gente, olha, uma outra informação aqui também interessante é isso aqui, ó. Quanto que representa, dentro desse custo global, olha só, cada etapa do sistema. Cada etapa do sistema, quanto que representa desse custo global? Aqui é um percentual, tá vendo? Deixa eu puxar aqui, ó. Então, para a região sudeste, para a nossa região. Então, isso é uma média, tá? Uma média de todos os projetos que eles avaliaram, todas as obras que eles avaliaram lá para abastecimento de água, né? Os projetos de abastecimento de água. Então, 11% do custo era na captação, 7% na estação elevatória, 18% desse custo total era na adução, 8% na etapa de tratamento. Então, muita gente acha que a estação de tratamento é o maior custo, olha só. Quando comparado com os outros, a gente vê que não é. Reservação, ó, 21%, a rede, lançar isso, 12%, e as ligações. Essa ligação é a ligação lá na casa da pessoa, sabe? Os ramais que a gente vai tirando ali, né? Que a gente tira da rede que passa no centro da rua ali, né? Na rua para ligar para cada um usuário. Então, olha só, tiveram maior percentual, né, do custo é a ligação e reservação. Calculou aí? O primeiro deu 2.760.000 e o segundo, deixa eu pegar o resultado aqui. Bom, quer ver? Vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Depois a gente faz o outro, ó. Anota aí, eu quero que vocês ponham isso no exercício da aula, tá? Então, nós estamos fazendo esses dois exemplos. Ó. Nós estamos calculando uma estimativa de custo, ó, uma localidade que vai ter 1.000 domicílios. Quem depois perder, pega o vídeo da aula aqui e anota de direito aí depois. Mas, basicamente, é isso, ó, uma localidade que tem 1.000 domicílios, e aí a gente tem, para cada domicílio, esse número aqui, ó, 3 habitantes por domicílio. Então, o número total de habitante é 1.000 vezes 3, não é mesmo? E o custo que eu tenho aqui na minha tabela, ó, é custo, né, o valor em real aqui por habitante. Então, eu tenho falando lá, ó, por habitante, para essa faixa aqui, é R$ 920. E aí, a Nádia, né? Isso. A Nádia calculou para nós aí. Quanto que deu, a Nádia? Esse primeiro. 2.760.000. Isso. Então, 2.760.000. Aí, se eu falar assim, olha, gente, mas eu não vou precisar de fazer todas essas etapas aqui, ó, lá nesse local, porque é um bairro de uma cidade que a gente vai estar construindo um loteamento, e aí eu já consultei o sistema de abastecimento de água da cidade, a companhia, ela falou que tem quantidade de água para me atender, então não preciso de construir uma captação, uma estação elevatória, adução, nem ETA. Eu vou precisar de colocar no bairro novo um reservatório, a rede e a ligação. Então, qual que vai ser o valor que eu vou precisar de fato? Usando como referência esses percentuais aqui. Então, olha só, esse 2.760.000 seria tudo, ó, ok? Para instalar o sistema todo. Então, se eu não vou precisar de instalar o sistema todo, eu vou precisar de instalar agora 21%, né, que é com a reservação, 12% com a rede e 23% com a ligação. Quanto que seria o custo de cada um? Então, 21% de 2.700.000 é quanto? Calcula aí. Está calculando, Anália? 579.000. Isso. E com a rede? 12% de 2.700.000. Vai dar um pouco mais de 270.000, né? 200 e...
312. 312? 12%, né? Isso. E aí faltaria as ligações. 23% dá quanto? Então a gente somaria esses 598 mil. Isso, então 598 mil mais 312 e mais esse valor aqui da reservação seria o custo que eu, né, teria estimado para implantar essas 3 etapas. Ok? Vamos supor que aquele outro exemplo seja esse aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Vamos pôr nessa faixa aqui, ó. Uma faixa lá, eu tenho 22 mil domicílios. Anota aí. Tem 22 mil domicílios. Então, qual que é o número de habitantes que eu tenho lá estimado? De 22 mil domicílios. 3 habitantes por domicílio, não é isso? Estou na região sudeste. Se eu estivesse na região nordeste, é 3,3. Norte, 3,5. Tá vendo? Sul, menos um pouquinho, 2,9. E a média Brasil, ó, é 3,1. Então, 22 mil domicílios. Qual que seria o número total da população? 66 mil. Isso. Vamos supor, então, que o caso é Ouro Preto, beleza? A gente vai usar o valor aqui, ó, R$323. Nós estamos nessa faixa. Então, se a gente fosse montar o sistema todo, quanto que sairia? 323 vezes 66 mil habitantes. 21.318. Beleza, mas não precisamos de fazer isso tudo. Vamos supor que a gente vai só trocar a rede de distribuição, ó, usando esse valor aqui, esse percentual, ó. A rede representa 12% do valor. Quanto que seria? 2.558.160. Mas não tem jeito da gente trocar a rede, só a rede, não trocar os ramais, entendeu? Que é essa ligação que a gente faz da rede com a nossa casa, né? Imagina, como que a gente ia trocar só a tubulação central, né, e não trocar também as ligações dos ramais. Então, a gente precisaria também desses 23. Então, quanto que seria 23%? 4.903.000. Os dois juntos dá quanto? 6 mil, alguma coisa, né? Quase 6 mil. 6 milhões, desculpa. 7.461.300. Isso. Então, esse seria uma estimativa de custo, tá bom? Agora, para a gente chegar no dado exato, a gente tem que fazer os projetos. Então, olha, prefeito, olha, companhia, o custo estimado é esse. Quanto que a gente, então, vai gastar? Quanto vai gastar de fato, eu vou ter que fazer o projeto para vocês. Então, nós vamos ter que calcular tudo, mas, inicialmente, o custo é esse. Então, serve muito para nos dar essa diretriz, tá? Gente, vamos, então, encerrando por aqui, né, para não estourar o tempo hoje aqui. Amanhã a gente vai continuar. Então, esse exercíciozinho, eu queria que vocês, né, colocassem ele na atividade. Nós vamos ter uma atividade individual que eu vou colocar no Moodle para vocês lá, né? Vai ser a mesma para abastecimento de água e para esgotamento sanitário, tá bom? É um resumo só que vocês vão precisar de apresentar como aquela atividade individual. E aí vocês podem apresentar isso até na outra semana. Então, semana que vem nós vamos ter parte do conteúdo, e aí vocês podem apresentar até na segunda-feira da outra semana ainda, né? Quer ver que é lá no dia 9, se eu não me engano. Mas eu queria que vocês já inserissem essa questão dessa estimativa de custo para esses dois exemplos, tá? Se você quiser fazer uma estimativa de custo aí por um outro exemplo, né, que você está verificando, para um outro loteamento, para um outro bairro, né, para a sua cidade e tudo mais, também pode fazer. Do sistema todo, mas está aqui a dica de como a gente fazer essa estimativa de custo baseada nessa tabela. Dúvidas, sugestões, reclamações?
Comemorações, né? Que o Galo ganhou de 3-0 ontem. Isso também pode ser feito. O trabalho, gente, tá indo. Não pode deixar para o último segundo, não, hein? Não fica bom fazer nada. Engenheiro, engenheira, né? Eles usam o planejamento aí como ferramenta importante para o seu dia a dia. Então, nós da engenharia não fazemos nada de última hora, não. Tem que ser tudo bem organizado. E uma obra, para ficar boa, a gente não constrói um muro de um dia para o outro, não. O muro é construído com cada tijolinho. Então, todo dia, toda semana, põe um tijolinho no seu muro. Não deixa para fazer o muro no último dia da obra, não, que isso vai cair. O muro cai. Tá? Podemos encerrar aqui? Vou fazer a lista de chamada, desculpa. Para liberar, lembrando que a lista de chamada aqui da aula síncrona é para liberar de fazer aquele resumo, né? Quem não assiste a aula síncrona tem que fazer um resumo dessa aula, né? Acessar essa aula lá e me mandar o resumo, senão não conta a frequência não, né? Gente, vocês não querem falar nada? Não é possível. Não é possível que vocês não querem falar nada. Ah, não, vocês estão muito bonzinhos, vocês não reclamam, não falam nada. Geralmente, quando a gente pergunta, não sei, quer falar alguma coisa, ele só tem 1000 reclamações. Como que está indo o curso aí? Deixa eu selecionar, então, alguém aqui para falar. Vou selecionar um aqui para me falar como é que está aí. Ó, Ana Clara. Tudo bem, Ana Clara? Oi, professor, tudo bem? Rodei aqui minha bolinha aqui, caiu você. Depois eu pergunto um outro. Primeira da chamada. E aí? Como que está indo, minha filha? Me conta aí do curso. Está difícil, está fácil? O que está pegando? Aqui na disciplina? Dá uma geral aí. Então, tá tudo bem, né? Eu, particularmente, estou gostando muito do curso, só que o problema, eu não sei se é pelo fato de ser EAD, que tá sendo um pouco mais complicado, né? É muita matéria em pouco tempo, porque eu acho que a gente está fazendo um semestre em 3 meses, então tá bem puxado. É um pouquinho mais de 3 meses, né? Esse semestre são 4 meses, o outro foi 3 meses mesmo. Foi punk, o PLE. O primeiro que a gente deu, sabe, no ano passado, não era obrigatório. Mas então, isso é uma coisa muito ruim, né? Agora, tem um lado também interessante para vocês que estão entrando agora. De tudo a gente tem que tirar muitas lições disso aí. Mas assim, como vocês estão no início do curso, eu acho que, né, mais para frente ainda tem uma grande chance de vocês recuperarem esse contato presencial, sabe? Principalmente nas áreas mais técnicas, das disciplinas mais técnicas que são ali da virada do meio do curso lá para o 6º período, aí já começa muita parte mais específica, profissionalizante do curso, aí eu acho que é mais interessante estar próximo dos professores, né? Então, isso vai ocorrer aqui na dinâmica de vocês daqui 5 semestres, mais ou menos, né? Então, não é possível que a gente daqui 2 anos e meio já não esteja já no regime presencial, né? O híbrido, seja lá qual meio vai ser, né? E aí eu acho que vai poder, sabe, compensar um pouco isso aí. Mas realmente é muito difícil, né? Pela internet, para todo mundo, não está sendo fácil, né? Mas o que é importante, gente, isso tudo, vocês apresentarem aí para os professores um feedback da coisa, né? O que vocês estão achando mais dificuldade? Por exemplo, dessa disciplina aqui. O que vocês têm achado com mais dificuldade? É muito material para ler? É muito conteúdo?
as provas estão muito difíceis, não está rolando prova, né? Então, alivia para vocês um pouquinho. Esse modo de fazer um resumo, o que você acha, Ana Clara? Eu não Pode sei, ser depende, sincero. né? Às vezes Ah, eu acho assim que pesa bastante, porque tem muita coisa para fazer, mas a gente tem que dar conta, às vezes, eu acho. Não tem nada fácil. vocês preferiam prova do que Ai, fazer? Ah, e eu acho que tem que ver com o resto da turma. mas assim, a gente tenta aliviar, porque se vai, vocês têm que estudar, né? É, Para aprender, a aula é um mero direcionador. Então, para quem ainda não teve essa experiência de universidade, de fazer um curso, né? Mesmo que seja tecnológico, né? Um curso técnico e tal, a gente tem que entender que a sala de aula, ela é um pouco diferente daquela aula que a gente tinha na escola, que o professor quase que pegava a mão da gente, né? E ensinava a escrever, né? Aqui o professor ele é muito um orientador do conhecimento. A gente tem que orientar aquele conhecimento para vocês, né? Ter o mínimo de bagagem para se habilitarem numa profissão. Agora, para poder aprender, vocês têm que estudar, né? Ler, praticar, né? E aí, a forma da gente avaliar isso aqui seria através desses resumos, dessa síntese desse estudo de vocês, né? Senão, como que a gente iria avaliar se a gente não fizer dessa forma? Porque tem que fazer um processo de educação, a gente tem que avaliar, não é o aluno, não, sabe? A gente avalia o ensino e a aprendizagem. Então, eu estou avaliando também a questão do ensino, a forma que a gente está ensinando. Além de vocês estarem aprendendo, sabe? É o ensino e a aprendizagem. E tem que ter esse sistema de avaliação, né? E vocês já fizeram alguma prova aí dessa forma remota? fizemos prova de cálculo já, de Gal. E aí, como é que tem sido? Nossa Senhora, tá sendo horrível. Né? Muito difícil, né? Essa forma de fazer Nossa, prova assim. Como que foi? Aí deu um tempo, como que foi? Conta aí. tem o tempo, né? Tem professor Aham. que dá o dia inteiro para fazer a prova, tem professor que dá 3 horas assim. Eu não sei o que acontece, mas as 3 horas no período EAD é como se fosse minutos, passa muito rápido. Mas com a câmera ligada? Não, com a câmera Ah, ligada, não. tá. Né? Não precisa estar ao vivo, não, né? Não, não. Entendi. Passa muito rápido, né? Para fazer. Nossa, demais. Então tem que se preparar um pouquinho antes, né? É bastante. Agora vamos lembrar, vocês estão fazendo um curso de engenharia. E o primeiro ciclo da engenharia realmente é muito exigente. Os cálculos, as físicas, mas isso aí é muito importante para a formação do engenheiro e da engenheira, tá? Então, pegue isso como, né, um desafio para a vida de vocês, né? E vocês todos são habilitados aí para poder vencer esses desafios, com certeza. Mas a gente precisa, sabe, de feedback sempre, sempre. Ó, tive dificuldade nisso, tá apertado. Quando tiver muito apertado, sabe, falem. Aí, por exemplo, a gente tenta desenvolver mais aqui uma atividade do que deixar para vocês fazerem depois. Então, a gente já faz ao longo da aula a atividade e depois vocês apresentam ela. Como, por exemplo, essa que a gente fez essas continhas aqui agora. Tá? Então, precisamos desse feedback. Viu, Ana Clara e demais? Outro dia eu rodo a minha roleta aqui e pego outro, viu? Ok. Tá bom, obrigado. Vamos lá, então, vou fazer a chamadinha. Ana Clara, né, do presente. Presente. Tudo de bom para você, tá? Aí, quem quiser pode ir já saindo. Anália. Presente. Presente. Ana Júlia. Ana Júlia deve ter desistido do curso, né, gente? Alguém conhece ela? Bruno Henrique. Presente. Beleza. Davidson. Também acho que deve ter desistido, né? Davidson está aí?
Se puder me ajudar aí no chat aí, se alguém lançar alguma coisa aí, tá? Diego está presente. Fernando tá aí, gente? Presente. Fernando, presente. Emanuele está presente? Não, né? Felipe. Presente. Presente. Francisco. Francisco não. Gabriel de Almeida. Presente, professor. Opa, beleza. Gabriel Henrique. Giane. Giane não está presente, não. Gustavo. Presente. Igor. Tá Jordan. presente. O Igor está presente. O Jordan também, eles escreveram no chat. Obrigado. Karen. Karen, vou ter parado, né, gente? Caroline. Presente. Presente. Laura. Presente. Lázaro. Presente. Presente. Lucas. Presente. Presente. Luciano. Presente. Luiz Paulo. Maria Eunice. Maria Eunice está aí, não? Ela escreveu Tá no chat. presente. Obrigado. Eunice. Maria Júlia. Presente, escreveu no chat também. Valeu. Maria Lemes. Presente. Presente. Mariane. Paloma. Como faltou, gente? Pedro Henrique. Pedro Queiroz. Presente. Presente. Valeu. Rafael Pinheiro. No chat, professor. Valeu. Rafaela. Presente, professor. Rafaela. Rodrigo. Rodrigo? Não, né? Sayuri. Presente, professor. E o Vitor. Presente. Beleza, gente? Então, amanhã nos vemos às 8h20, tá certo? Professor. Diga, Professor, diga. eu recebi um e-mail falando que eu não fui na aula do dia 20 de julho, sendo que eu estava presente. Eu até respondi a chamada aqui. Você estava presente? Sim. Oh, meu Deus do céu, eu vou ver aqui, tá? É porque, Tá bom. assim, toda falta nossa, a gente lança naquela... Você recebeu o e-mail da frequência, não é isso? Isso. Só que Deixa eu não eu ver. entendi porque eu estava presente na aula e ainda respondi a chamada. Que engraçado aquele, eu lancei mesmo, falta para você, tá? Foi bem que você lembrou aqui. Bom, se por acaso vocês, né, não tiverem presente, qualquer coisa assim, vocês me lembram aqui. Mas aquilo ali é importantíssimo. Então, por exemplo, os alunos que não vieram hoje, eu anoto lá em frequência. A gente tem que acompanhar, tá? Isso aí é normal, é só para não deixar ninguém desanimado mesmo. E se tiver alguma dificuldade, vocês têm que nos procurar o quanto antes. Tá bom. Obrigada. Firme, tudo de bom para vocês aí, então, tá? Até amanhã. Até Até mais. amanhã, professor. Bom dia. Tchau. Bom dia.